Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui com mais um estudo poderoso para os irmãos. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos falar de Mateus 24, onde o Senhor Jesus aponta direto para o fim dos tempos. Nós vamos dar muitas informações desses fim dos tempos, para que os irmãos possam, em nome de Jesus, entender o que está acontecendo hoje no nosso tempo e fazer uma ligação da geopolítica de hoje com a palavra do Senhor e os fins dos tempos, de todos os tempos que está chegando para na nossa frente em nome de Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos aí para que a gente possa se unir para evangelizar a verdadeira doutrina, a palavra sã, sem interferência nenhuma de sistema religioso, mudando entendimentos. Os irmãos precisam se inscrever nos canais, para que a gente possa ganhar força e distribuir esses vídeos aí nas redes sociais para atingir pessoas que estão distante da palavra, ou dentro de uma palavra torta, errada, ou que ainda não se interessaram porque não conseguem ser atraído pela verdadeira palavra. Como a palavra nem sempre é verdadeira, as pessoas não se sentem atraídas por ela, mas a palavra do Senhor atrai, ela puxa para ele, desde que dá o entendimento correto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra em Mateus 24, para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui nós vamos falar, irmãos, a partir do versículo 3, porque diz assim, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles perguntaram para o Senhor 3 coisas. O que vai acontecer tudo isso, quando vai acontecer, qual é o sinal da vinda dele e o fim do mundo. Amém? O Senhor, próprio Senhor Jesus, vai passar informações importantíssimas, muito importante, desde que prestemos atenção. Não tenha no coração, irmãos, um sistema pronto, porque ele não está pronto. Ele finge-se pronto. Tenha no coração a palavra. Aquilo que o Senhor está falando vai acontecer. Não olhe para o sistema religioso como se fosse a salvação, porque não é. No tempo do Senhor Jesus tinha um sistema instalado. Tinha 2 faculdades de teologia no mundo todo. As 2 eram de Jerusalém. A igreja do Senhor era Jerusalém. A Bíblia, como nós conhecemos, e se chama de Antigo Testamento, ela só tinha em Jerusalém e nas igrejas de Jerusalém, na Judéia, e eles não aceitaram o Senhor. O dono da verdade, o dono da palavra, aquele que ditou tudo para os profetas, não aceitaram o Senhor. Aquela igreja aponta para essa igreja. Aquele sistema religioso aponta para esse sistema religioso. Não se sinta seguro. Vá para a palavra do Senhor. O Senhor vai te dar informações importantíssimas. Presta atenção nessas informações aqui. Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por que o Senhor está falando na Bíblia para os filhos dele, aqueles que ele quer com ele, que estão dentro de igrejas, dizendo para tomar cuidado para que ninguém vos engane? Onde você poderia ser enganado? Cuidado, irmãos. São tempos de engano, que não parece engano, porque as palavras saem macias. O próprio Senhor diz, lá em Apocalipse 13, que era semelhante ao cordeiro e falava como dragão. Entendeu? Não é difícil entender. Tudo é semelhante à verdade, mas fala como dragão. Glória a Deus. Versículo 5. As informações aqui são só do Senhor, presta atenção. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando o Senhor fala, virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, está se posicionando como se fosse dele. Muitos fingem ser dele e vão enganar muitos. O Senhor não diz aqui que vai enganar poucos. Ele diz que vai enganar muitos. E nós precisamos saber, com toda certeza nós precisamos saber, se nós vamos estar no meio de muitos ou se nós seremos os poucos. Lembra da porta estreita? Que poucos passarão, mas a porta larga, muitos passarão. Irmãos, os irmãos não entendam, eu já tive esse questionamento de algumas irmãs, que o mundo é muito grande, todos são pecadores, e a porta larga, todos vão passar. O Senhor está falando para a igreja. O Senhor não está falando no mundo aí fora. Esses do mundo não são do Senhor, eles não querem o Senhor. Quem quer o Senhor está dentro de igreja. Mas por que eu dentro de uma igreja não sou do Senhor? Porque nós podemos estar numa igreja que parece um cordeiro e fala como um dragão. Como
no tempo do Senhor Jesus. Era cordeiro que falava como dragão. As pessoas seguiram a igreja. As pessoas pediram a crucificação dele. Porque o entendimento estava na doutrina, não estava na palavra. A palavra é poderosa para aqueles que buscam a palavra. Em nome de Jesus, acorda para isso. Eu não estou criticando o pastor de lugar nenhum, que eu nem conheço. Eu estou falando para os irmãos prestarem atenção. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Está lá em Jeremias 17, me parece. Maldito é o homem que confia no homem. O que significa isso? Que o homem que confia no homem está embaixo de uma maldição. Ah, mas é um bom homem, mas está embaixo de uma maldição. Bendito o homem que confia no Senhor. Aqui é o Senhor. O verbo se fez carne. Bendito é o homem que confia nele, porque ele está falando aqui. Ele está falando muitos, enganarão muitos. Por quê? Porque muitos se deixaram enganar por falta de informação. Versículo 6. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isso é mister, que isso tudo aconteça. Mas não é o fim. Nós estamos ouvindo muito de guerra. Nunca se ouviu em todo o tempo falar de guerra em todos os lugares. Agora, inclusive aqui no Brasil, na Guiana ali, que aquele país de ditador quer invadir a Guiana porque descobriu que lá tem muito petróleo. Quer tomar o petróleo do país vizinho. São rumores de guerra, são guerras em todo lugar do mundo. O Senhor mesmo aqui alerta. Isso, mas ainda não é o fim. Significa o quê? Umas dores de parto? Estamos quase no fim. Versículo 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nunca houve tantos terremotos. Nós saímos de uma peste que para mim foi criada pelo próprio homem, que é esse Covid aí que esteve no Brasil, e estão falando em voltar com isso daí. Estão falando em voltar porque o mundo começou a virar para aquilo que se chama conservadorismo. O conservadorismo é o povo de Deus que mantém as coisas do Senhor. Esse conservadorismo começou a ganhar muita força. Novamente, nós corremos o risco de soltarem outra pandemia daquela que houve aí, em nome de Jesus. Amém? Mas, aqui diz o Senhor, no 8, ele define isso, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então o Senhor nos deu aqui uma linha de tempo. Nós estamos dentro dessa linha de tempo, nesse princípio das dores. Glória a Deus, está entendido? Tudo isso está acontecendo, está apontando para aquilo que está muito próximo. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Aqui, ó, vê que o Senhor muda agora o sistema. Ele sai do princípio das dores para dizer que agora o povo vai ser atacado. Então nós entramos em Apocalipse. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor. Olha que coisa! Amém! Por causa do nome do Senhor, isso está acontecendo. Está acontecendo no mundo todo. Prenderam lá em Brasília pessoas que tomam 14 anos, 17 anos de cadeia, estavam lendo a Bíblia, rezando, ajoelhadas, orando, para que o Senhor abençoasse a nação. Estão na cadeia por causa disso. Amém? Em nome de Jesus? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Por que isso vai acontecer? Porque a palavra não estava firme no coração, ela não estava forte no coração, não se tinha certeza da palavra, estava num sistema religioso que não consegue segurar uma pessoa com medo, com angústia. A pessoa se revolta e ele começa a tomar conta do coração. Então as pessoas serão escandalizadas. Não tem informação. Não, mas isso é um absurdo acontecer essas coisas. Eu não aceito um negócio desse. Se escandalizam com aquilo que a palavra está dizendo que vai acontecer. Mas não tem conhecimento daquilo que vai acontecer. Amém? Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha, os irmãos, prestem atenção aqui outra vez. O Senhor fala de muitos. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. A pergunta aqui é inevitável. Onde é que surgem os profetas? Onde estão os profetas? Que são muitos para enganar muitos. Eles estão dentro das igrejas. Amém, irmãos? Os irmãos esperavam encontrar onde? Num campo de batalha, guerreando lá, matando, num grupo de terroristas? Amém? No meio de político, num campo de futebol? Eles estão dentro de igrejas. Simples de entender. Não tem como não entender. 12.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui está o problema. As coisas estão ficando fora de controle. A iniquidade, o pecado, as pessoas já estão aceitando o pecado normalmente. A justiça do Senhor está sendo feita porque a justiça do Senhor é dar para a pessoa aquilo que ela deseja no coração. A justiça se fazendo. E aí vai esfriar o amor de muitos. Amém? O versículo 13 para a gente encerrar aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem como correr disso. A fé tem que ficar no Senhor. O entendimento tem que ficar no Senhor. O coração tem que estar na salvação, na eternidade com o Senhor. Não dá para fugir disso, em nome de Jesus. Espero ter ajudado os irmãos mais uma vez. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Te coloque na verdade dele. Você não saia daí nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus.